O homem que sentia a angústia de Deus. Jeremias tinha sido chamado por Deus para ser profeta quando ainda jovem. E como membro do sacerdócio, ele tinha sido educado desde a infância para o serviço sagrado. Mas ele não tinha a menor ideia de que Deus o havia escolhido desde o nascimento para ser um profeta às nações. Deus viu naquele jovem alguém que seria fiel ao seu dever e que defenderia o correto, mesmo quando a maioria, estivessem contra ele. Por 40 anos, ele deveria ser uma testemunha da verdade e da justiça. E em uma época terrível de apostasia, ele deveria dar seu exemplo na vida e no caráter e na adoração ao verdadeiro Deus. Ele seria preso, desprezado, odiado, rejeitado e finalmente partilharia da tristeza e a dor que se seguiriam à destruição da cidade condenada. O propósito do Senhor era restaurar e curar, e Jeremias deveria apresentar com coragem as profecias dos juízos prestes a cair. Mas essas mensagens deveriam ser acompanhadas da certeza do perdão para todos aqueles que decidissem abandonar seus pecados. Jeremias chamou repetidamente a atenção do povo para os conselhos que são encontrados em Deuteronômio. Ele mostrou que a nação poderia receber as maiores bênçãos por meio desses ensinos. Jeremias 6 diz: perguntem pelos caminhos antigos. No entanto, a maior parte do povo não atendeu ao chamado para o arrependimento. Deus ordenou que Jeremias ficasse no pátio do templo e falasse a todos que entrassem ou saíssem. E ele não tinha permissão para amenizar nenhuma palavra. Esse relato mostra claramente que o Senhor não tem prazer nenhum em castigar. Ele demonstra misericórdia a seus filhos desobedientes, mas também deixou claro que eles poderiam evitar a condenação unicamente por meio da reforma completa de coração. A confiança que tinham no templo e nas atividades religiosas praticadas ali seriam vãs, em vão. Os rituais e cerimônias não eram capazes de fazer expiação pelo pecado. Que importante lição para aqueles que hoje ocupam posição de responsabilidade na igreja. Que ninguém acuse os servos de Deus por serem zelosos demais em procurar purificar o ambiente das obras más. E aquela mensagem de Jeremias despertou a ira e a oposição de muitos. Sacerdotes, falsos profetas e o povo se voltaram contra aquele que não ia falar palavras suaves ou ia profetizar coisas agradáveis. Eles ameaçaram então de morte Jeremias. Esse homem deve ser morto, porque profetizou contra essa cidade. E Jeremias respondeu com coragem: Deus que me enviou para profetizar contra esse templo e contra esta cidade. Se ele tivesse se deixado intimidar, ele teria morrido, teria perdido a sua vida. E Jeremias era uma pessoa naturalmente tímida. Ele não tinha desejo de estar junto com muita gente. O que ele queria era encontrar um lugar silencioso e isolado, em que não precisasse testemunhar aquela rebelião da nação que ele amava. As flechas da zombaria e gozação feriam seu coração sensível. No entanto, esse fiel profeta era fortalecido dia a dia. Ele era obediente. Jeremias recordava as providências de Deus em seu favor e exclamava: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Mesmo que você seja tímido ou tímida, o mais importante é você obedecer ao chamado de Deus.